e a gente está fazendo um Hangouts, né, podermos entrevistar o senador Roberto Requião. Quem também irá entrevistá-lo é meu amigo Paulo Moreira Leite. Então, antes de mais nada, boa tarde, senador. Vergonha. Mas antes disso, deixa eu dar um alô aqui para o nosso querido Paulo Moreira Leite, que foi quem amarrou essa entrevista. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, estou muito feliz em entrevistar o senador. Senador, assim, é um velho ídolo da política brasileira, uma das vozes que eu mais gosto de ouvir, sempre tem algo para dizer. E vamos fazer, já gostei dessa ideia de interesse nacional, precisa ter, porque tem espaços que precisam ser ocupados, que não pode ser deixado para as pessoas ficarem perdidas, não. Alguém tem que estar falando. Mas, Paulo, a gente falou essa questão do interesse nacional. Hã? Hã? Opa, não, desculpa, que eu abri aqui um áudio. Eu falei a questão do interesse nacional antes da gente entrar ao vivo. A gente estava fazendo um convite aqui ao senador Requião para que ele apresente um programa na TV 247 chamado Interesse Nacional, né? Então, se tiver adesão do público, e aí eu preciso dos likes, dos compartilhamentos, a gente parte para essa direção. Senador, hoje teve aí esse evento, então, da Constituição, né? Essa festinha aí para celebrar. O que a gente pode dizer? Não sei se o senhor participou ou não, se estava lá com o presidente eleito Jair Bolsonaro, que jurou a Constituição, mas mais cedo o senhor fez um comentário falando que era o funeral da Constituição brasileira. Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre o que aconteceu hoje aí no Congresso. Olha, eu não participei disso, fiquei no meu gabinete. Me perdoa a franqueza, mas eu não ia comemorar 30 anos da Constituição na companhia do Temer e do Bolsonaro, não é? Que são os que atropelam a Constituição a cada dia. O Bolsonaro com seu destempero bárbaro, criticando negros, criticando quilombolas, detestando mulheres, combatendo as diferenças de uma violência absolutamente desnecessária e se propondo, inclusive, a entregar a Amazônia e submeter o Brasil aos interesses geopolíticos dos Estados Unidos. Não, eu não fui lá. Foi o funeral da Constituição. Mas eu espero que esse funeral seja simbólico, que o Brasil reaja e o próprio novo Congresso Nacional tenha um limite nessa ação de liquidar um projeto nacional, as tais objetivos nacionais permanentes previstos na Constituição. Eu estou horrorizado com tudo que está acontecendo no Brasil. Mas nós já tivemos o Collor, nós já tivemos o Jânio Quadros, nós já tivemos como era o nome daquele militar? Costa e Silva. Eu não acho que o Moro seja tão pior que o Costa e Silva. Embora o Costa e Silva tenha, a meu ver, o mesmo nível de inteligência do Moro, mas menos ousadia bárbara. Bolsonaro, não é Moro, não, é Bolsonaro, o presidente, senador. Bolsonaro, pois é, Temer, Bolsonaro, é tudo a mesma coisa, né? Falou Que é a Moro. continuidade. Fica o Ilan Goldfein, a política é a mesma de enquadramento com os Estados Unidos, de redução ao Brasil a condição de Estado associado a grandes potências e uma liberação absoluta para o grande capital, na mão aí de 20 mil pessoas no Brasil, e um ferro pesado em cima do trabalhador que perde os seus direitos. Paulo Moreira Leite. Senador, o senhor é um dos políticos que tem autoridade para falar uma coisa. Como é que nós chegamos a esse ponto? Como é que a gente vai passar 30 anos da Constituição, como o senhor disse, com Bolsonaro e com Michel Temer, presidente de um golpe? Como é que é isso? Como é que isso foi possível? Como é que a gente pode entender isso? Como é que o brasileiro, o cidadão, o democrata pode entender isso? Bom, isso foi construído ao longo do tempo, né? A desmoralização da política, a desmoralização dos políticos, a opção da imprensa brasileira, da grande imprensa, pela campanha do ódio, né? Da criminalização da política, das iniciativas, e uma pregação do liberalismo econômico continuada por parte dos grandes órgãos de comunicação. Como diz aqui o meu amigo Benedito, os 700 e poucos economistas da Globo, todo dia, batendo nessa história. Um modelo que fracassou no mundo, que fracassou na Europa, que surge depois da queda da União Soviética, né? Quando o Estado Social passa a ser combatido pelo capital financeiro, que quer reocupar os seus espaços, precarizando o governo, precarizando o parlamento e precarizando o trabalho. É o avanço do capital financeiro, são os bancos centrais hegemônicos acima do poder político e eleitoral. Nós estamos numa situação muito ruim, mas isso não dá certo, Paulo.
eu não tenho dúvida que não vai dar certo, não deu certo na Europa. Então nós podemos ter alguma esperança. Se não vai dar certo, quer dizer que nós podemos ter alguma esperança de nos livrar dessa tragédia que está no horizonte? Essa tragédia, que vai ocupar um espaço importante das nossas vidas, talvez, é um segundo na história. Alguém entrou aqui no meu pois é. Minha gravação. Não, legal, vamos voltar. O senhor dizia, então, que essa tragédia é um segundo na nossa história. E ela vai dar com os burros na água. É um zumbi econômico, esse liberalismo, que fracassou de forma completa na Europa e pede asilo ao Brasil. E encontra espaço financiando um golpe, financiando o esquema do Temer, a derrubada da Dilma, porque você veja, o Lula está preso. Vamos esquecer que o Lula está preso? Vamos tentar tirar o Lula desse jogo? O que é que resta disso? Fim do projeto nacional, entrega do petróleo, venda da água, precarização dos direitos sociais. E está havendo uma destruição do modelo nacional brasileiro construído ao longo do tempo. E o que me deixa mais espantoso é que eu não ouvi, nesse período todo, uma voz militar protestando contra o fim do Brasil. Pois é. O Paulo, antes de passar, só dá uma melhorada no teu enquadramento. Vira assim a sua tela para. Isso, melhor assim. Senador, aí o Paulo perguntava como chegamos a esse ponto, né? Muitas pessoas sempre imaginaram, né, que no setor militar haveria um setor nacionalista que resistiria a isso. Por que hoje a gente está assistindo a um alinhamento tão profundo com os Estados Unidos, principalmente na questão geopolítica internacional, diplomática? Por exemplo, o Brasil falando em sair do Mercosul, falando em se afastar da China, botando a embaixada em Jerusalém. Por que os militares não se levantam? Veja, eu vou tentar dar uma explicação lógica sobre isso. E para você não me julgarem mal, vocês que estão nessa entrevista e os nossos telespectadores, eu sou presidente de honra no Paraná do Grupo de Defesa dos LGTBS. Não é? Eu acho que eles precisam ter o seu espaço, o respeito e tudo mais. Isso faz parte do processo civilizatório de um país. O entendimento das desigualdades de gênero, o avanço social, o avanço do entendimento. Isso tem, de uma forma ou de outra, ocorrido no Brasil. Mas eu acho que, em determinado momento, uma parte do governo do PT, uma parte dessa esquerda do governo do PT, colocou esses direitos sociais, de gênero e tudo mais, como políticas públicas absolutas, acima do avanço do entendimento da população no processo civilizatório sobre isso. E, além disso, eu acho que outra coisa que colocou os militares de sobreaviso foi a Comissão da Verdade. Não que a gente não tenha que apurar do ponto de vista histórico, acho que isso é um papel para os historiadores e para as universidades. Mas essa gente toda, pela idade, já estava desaparecendo do mundo dos vivos. Mas veio a proposta, colocou os militares encurralados, eles se aproveitaram da valorização dos direitos sociais, das políticas de gênero, que ofendiam igrejas fundamentalistas que se expandiam no Brasil, se associaram ao projeto geopolítico dos Estados Unidos para dar um golpe. E hoje eles estão presos a isso. Eu vejo, por exemplo, o general Heleno, que eu conheci criança. Perdi o contato com ele há muitos e muitos anos, há décadas. O general Heleno mostrava o seu horror com a reserva indígena Raposa Serra do Sol, porque a ele parecia que aquilo era um primeiro passo para desvincular aquela região do Brasil e entregar para uma nação Yanomami ou viabilizar por potências estrangeiras a exploração dos recursos naturais e minerais. Era um nacionalista. Mas agora, o que eu vejo? O general Heleno dizendo que o Hezbollah é que esfaqueou o Bolsonaro. Dentro desse contexto todo de desmoralização da política, de venda do liberalismo econômico, ainda veio a tal da facada dada no Bolsonaro. Aquilo mobilizou a população e fez com que eles virassem a eleição. Se veja o meu caso particular, Paulo. Todas as pesquisas de opinião
era o senador proporcionalmente mais bem votado do Brasil. Eu tinha 43% na última pesquisa do Ibope. Nos trackings que os partidos fazem, eu tinha 43-45 ou 53-55 na véspera da eleição, no sábado. Eu não me elegi senador. Duas figuras desconhecidas, uma completamente desconhecida no Estado, se elegeu. Foi uma virada que ocorreu em função de uma mobilização pública muito lenta e do drama do Bolsonaro esfaqueado no abdômen por um idiota lá em Juiz de Fora. Então, foi uma situação muito ruim. Mas isso vai passar como passou o Collor, como passou o Costa e Silva, como passou o Jânio Quadros. Eu, pessoalmente, não acredito que o Bolsonaro se mantenha no poder. Eu não sei como é que ele vai tratar essa equipe dele. Vai dando uns puxões de orelha, dizendo os desaforos para um ou para outro. Mas essa visão bárbara, esse horror aos negros, horror aos pobres, esse liberalismo econômico, essa subserviência absoluta aos interesses geopolíticos dos Estados Unidos, não interessam ao Brasil. Eu me agarro no quê? Eu convidei o general Vilas Boas, numa época, para ir na Comissão de Relações Exteriores do Senado. Ele foi lá e deixou claro. O Brasil estava crescendo até a década de 80, inclusive no governo dos militares, que foram nacionalistas, criaram empresas públicas fantásticas que estão funcionando. O sistema de engenharia do Exército, essas empresas de exploração mineral apoiaram a Petrobras. E depois, com a Guerra Fria, nós entramos no jogo americano, numa situação que o nosso desenvolvimento era impedido. Nós não tínhamos mais projeto nacional. E completava o general Vilas Boas, dizendo a nós, senadores, um país das dimensões do Brasil e da nossa importância tem que ter um projeto nacional. E nós não podemos cair na mesma armadilha da Guerra Fria. Agora, não mais com a Guerra Fria. Porque cá entre nós, essa história de comunismo é conversa para boi dormir. A Rússia não é comunista mais. A China tem um modelo chinês bem diferenciado da visão russa, que aluiu com a glasnost e a perestroika. Nós temos que ter um projeto nacional e não podemos cair na armadilha desta guerra geopolítica da China e a Rússia com os BRICS, tentando procurar um espaço no mundo, a China com a nova Rota da Seda, que é uma coisa fantástica, montando uma infraestrutura em 42 países, e nós aqui rigorosamente subordinados aos interesses geopolíticos de um ou de outro. O Brasil precisa ter um projeto. Eu fiquei entusiasmado com o Vilas Boas aquele dia. Meu Deus, temos exército brasileiro de novo, pensante. Mas não, recuaram. E, de repente, são todos bolsonaristas perseguindo o negro, perseguindo o homossexual. Que loucura é essa que nós estamos vivendo? Mas, senador... O povo entrou nesse jogo. Mas estava em Camboriú esse fim de semana, puxa, e fui numa pequena mercearia. E o cara me dizia, olha, fiz uma reforma aqui, tentei um empréstimo do BNDES, não consegui. Eles só dão, esses caras do governo, essas elites, só dão dinheiro para rico. Daí aparece uma senhora e diz, eu estou aqui, mas eu sou do Rio Grande do Sul, tentei um empréstimo na Caixa Econômica e não consegui. O Bolsonaro vai acabar com isso. Eles iludidos contra o establishment brasileiro, que tem muitas coisas para a gente ser contra mesmo, de políticas equivocadas, acabaram entregando a horta para o cuidado dos cabritos. Esse Paulo Guedes, formado em Chicago, com passagem no Chile, do Milton Friedman e do Pinochet, diz que é o presidente da República. O Bolsonaro diz, eu não entendo nada de economia. Perguntem para o Paulo Guedes. Ele é o posto Ipiranga do governo. Meu Deus do céu, onde é que está o nosso país, Atushi? Mas já começou de quem nós estamos? Que loucura é essa? Já começaram a trombar. Por exemplo, o Bolsonaro já andou dizendo que não está satisfeito com a reforma da Previdência do Paulo Guedes. Essa questão que o senhor falava dos militares, né, de terem caído nesse jogo geopolítico, será que isso não está sendo só para conquistar o poder e depois que conquistarem o poder, podemos eventualmente ter a esperança de um projeto nacional brasileiro? Porque, por exemplo, você pega essa questão, vamos nos distanciar da China. A China não pode comprar o Brasil, né? Mas o Bolsonaro já teve com o embaixador chinês, né? Ao mesmo tempo, tem muita pressão para não ter esse distanciamento do Mercosul. Será que não dá para ter esperança de que vai emergir aí um sentimento nacionalista entre os militares? Ou será que fomos capturados? Porque do jeito que está, eu tenho dito com frequência,
que não é um governo do Brasil, é um governo de ocupação estrangeira no Brasil. Eu não sei se o senhor concorda, mas a Sem impressão dúvida é que o alguma. Brasil foi ocupado. Mas veja, não é só os militares. As relações comerciais do Brasil são intensas. Com a Colômbia são intensas. Como é que nós vamos cortar as relações com a América do Sul, com os nossos vizinhos? A União Europeia foi montada não só para criar um sistema econômico único que não deu certo. Ela foi montada para acabar com conflitos de fronteira, com guerra. A mesma coisa aqui. Nós vamos estabelecer uma atitude belicosa com o Uruguai, com o Paraguai, com Colômbia, com a Argentina, no andor das coisas. Nós vamos romper com a China e deixar de vender carne para a China? Sobretudo Venezuela. Mas deixa eu passar para o Paulo. Fala, Paulo. Mas como é que o senhor está vendo? Uma coisa que o Atush colocou e que chama a atenção. Essa instabilidade do Bolsonaro, dá a impressão que cada dia ele fala uma coisa, que não importa muito o que ele está falando, a impressão que dá é que existe um núcleo em torno dele, que é quem realmente toma as decisões e orienta o caminho dele, que ele está ali meio que representando esse papel. Essa é uma visão que se tem. Você concorda? A outra visão é que ele está cercado por um núcleo militar e aprendeu alguma coisa da guerra híbrida e assimétrica. Então faz mais ou menos o que o Trump faz. Plantam uma barbaridade, a barbaridade se espalha, de noite o Bolsonaro entra no Twitter e desmente. E com isso ele consegue se reforçar na sua própria base eleitoral, a base que ele conquistou no último pleito. Mas isso não dura muito. Isso vai cair no descrédito num prazo muito curto. A impressão que eu tenho é essa. Além da absoluta impropriedade do Bolsonaro para ser presidente da República, por falta de conhecimento, de experiência, de visão filosófica, ideológica e econômica, que ele confessa que eu não entendo nada disso, nós temos os interesses que financiaram esse jogo todo. A guerra híbrida manifestada através do WhatsApp, eu fui em 24 horas detonado por WhatsApp, caiu de 43% e não me elejo senador. E elege um sujeito que nunca andou no município do estado do Paraná. Boa pessoa, rico. Inclusive, tem algumas coisas interessantes que eu vou dar para vocês aqui em primeira mão. O Olho Visto na juventude era do Partido Comunista Operário, trotskista. Quando ele teve o primeiro filho, conta a lenda que ele passou uma noite refletindo em que nome ele daria o primeiro filho. E ele apareceu de manhã para os amigos dizendo que tinha resolvido o problema através de um acróstico, que o filho dele se chamaria como se chama hoje, Gien Guimarães. G de Giap, I de Vladimir Ilyich Ulyanov, E de Engel, M de Marx. Então, esse cara ficou rico, no governo do PT conseguiu financiamentos incríveis, montou o grupo positivo de computadores, montou a faculdade positivo, ficou extraordinariamente rico e mudou de posição. É um homem da direita hoje. Ele fazia campanha. Nós temos que diminuir o Estado. Né? Diminuir o Estado o quê? Aumentar a universidade dele. Mas nunca pronunciou uma ideia a respeito do governo do Paraná, ou do governo do Brasil, ou da nação, uma visão filosófica de alguma coisa. Foi eleito com a onda Bolsonaro e com o dinheiro que provavelmente gastou, talvez no esquema paralelo dos WhatsApp, do Caixa 2, que mobilizaram esse Brasil. As igrejas evangélicas equivocadamente entraram de cabeça nisso. Aqueles grupos de WhatsApp das igrejas foram usados à exaustão na desconstrução de imagem. Eu pergunto, como é que eu posso cair de 43% para 15% num dia? Eu me pergunto mais ainda. Eles diziam o seguinte no Paraná: o Requião está eleito, que era uma verdade indiscutível no Brasil inteiro, vai ser o mais votado proporcionalmente do país. Então, agora temos que evitar que o ladrão do Beto Richa se eleja. Então, esqueçam o Requião, vamos votar agora no Olho Visto e no Arnes. E, além disso, o fato de colocarem a exaustão defesas que eu fiz do direito, quando eu explicava, do ponto de vista da minha formação jurídica, que a condenação do Lula no apartamento era uma aberração que não tinha sentido algum, puseram essas defesas e eu paguei o dano colateral do PT.
o Requião é o PT, sendo que eu sou do PMDB, não tenho nada a ver com o PT, mas sou brasileiro, brigo pelo país, e eu fui efeito colateral desse processo. Agora, no que deu isso? Hoje estava o Eunício, candidato com apoio do PT, derrotado no Ceará, dizendo que maravilha. Temos hoje a comemoração da Constituição com a presença de 2 presidentes da República, um atual ainda exercendo o mandato e outro eleito. Minha Nossa Senhora do Mato, da boca do mato, onde é que nós estamos? Eu espero que isso passe rapidamente. E fico me perguntando onde é que estão os oficiais nacionalistas, participação pesada do Exército nesse processo. Pois é claro que tem gente boa dessa no Exército, do ponto de vista da moralidade e tudo mais. Não melhor que o Haddad, que era do PT e nunca se meteu numa operação, numa coisa irregular. Mas qual é a proposta? Qual é o projeto nacional? É o fim do Brasil? É entregar o subsolo? É entregar água, petróleo? Acabar com o direito de todos os trabalhadores, escravizar nossa população? Diminuir impostos sonhando com investimentos do capital internacional? Pode ocorrer investimentos, mas nós teremos o quê? Um país para 20% da população que vai ter acesso à medicina privada, à escola privada, que vai ter acesso a bons empregos e a um patrimônio razoável e a escravização do país inteiro. O Brasil não se submete a isso, Paulo. Nós conhecemos a CLT do Getúlio Vargas, as conquistas sociais do Ocidente, e nós não vamos, brasileiros, aceitar a regressão. Não vamos. O senhor prevê... Não vejo como isso seja possível no meu país, no teu país, no nosso país. O senhor prevê, então, que quando eles começarem a, de fato, tentar implementar essas metas de governo totalmente estranhas ao país, nós vamos ter lutas e conflitos no Brasil. Não vai ser esse mar calmo aí. Não vai. Porque as propostas do Paulo Guedes são de uma estupidez córnea. Elas são alavancadas por uma ignorância córnea. É o que não deu certo na Europa. Você veja, quem é que está saindo na Europa bem? A Alemanha, porque tinha uma moeda valorizadíssima, com a desvalorização, tomou conta do mercado comum europeu. E agora o Portugal, com a geringonça, que mandou as favas, o liberalismo econômico, está aumentando o salário, investindo dinheiro público e saindo da crise. O resto está liquidado. A Grécia acabou. A Espanha é ingovernável. Não é isso? A França, com todo o seu poder econômico, o seu desenvolvimento tecnológico, está regredindo de uma forma brutal. É isso que nós queremos para o Brasil? Nós vamos tirar Porto Rico, um estado associado aos Estados Unidos, rendendo homenagem ao Trump? Ou será que daqui a pouco traz o Trump para ser homenageado para o Bolsonaro fazer continência à bandeira americana na frente do Congresso Nacional Brasileiro? Pois é. Senador, só que tem um ponto importante, Paulo. Já que o Paulo falou de eventual reação popular, eu vou trazer uma pergunta aqui da Débora Andrade, que está aqui participando. Ela fala: Requião, você está dentro do Congresso. Tem chance desse projeto de ampliação da lei antiterrorismo incluir movimentos sociais, passar? Porque, assim, muita gente está prevendo que vem aí uma repressão aos movimentos sociais e até a partidos políticos. O que pode acontecer se este projeto avançar? Dentro desta boçalidade econômica toda proposta pelo Paulo Guedes, sobra para eles a justificativa de criminalizar movimentos sociais. Eu acho que o movimento do Boulos vai sofrer uma repressão, o MST vai sofrer repressão, como uma justificativa. Os comunistas que não existem mais no planeta Terra, vão ser redescobertos no Brasil agora. E essa história de comunismo é uma ideia, força da Guerra Fria. Embora a Guerra Fria não exista mais há 30 anos, essa marca anticomunista, do comunista que come criancinha, que invade a tua casa, que ocupa o quarto da tua filha para pôr um sem-teto, ainda está na memória, na memória dos brasileiros, gravada pelas campanhas da Guerra Fria, que não subsiste mais. Então, se aproveitaram disso também. Eles vão tentar justificar alguma coisa por aí. O resto todo é uma loucura. Mas o nosso exército brasileiro estará tão enlouquecido assim? E vão cortar todos os direitos sociais dos militares também? Ou não, né?
Nós temos que fazer o país crescer para sustentar os programas sociais. Com o avanço tecnológico, minha gente, cada vez mais teremos desempregados e precisamos de um Estado forte com políticas sociais claras. Isso é no mundo, vai haver uma mudança. Com o aumento da população, esse direito germânico-romano, com essas instâncias todas recursais, vão desaparecer. A China hoje tem, do ponto de vista dos problemas pessoais, a conciliação, não tem direito nenhum. É um juiz que é um advogado, são 130 mil advogados para 1,5 bilhão de habitantes, senta numa mesa na condição de juiz e concilia as partes, sem essa loucura de recursos do direito germânico-romano. Isso tudo tem que mudar. É evidente que, com o aumento da população, esses graus recursais do direito ocidental, o direito germânico-romano, não vai funcionar. O meu bisavô fundou o primeiro partido operário no Brasil. Foi no dia seguinte da proclamação da República. Uma das propostas era acabar com o judiciário e estabelecer o direito arbitral. A China hoje é assim. É evidente que em crimes contra o Estado e tal, ainda tem uma mediação e alguma legislação, mas não funciona com uma população imensa. Você precisa de quantos juízes, quantos recursos. Não anda mais. E no Brasil não anda mais. E você veja, não é culpa dos juízes, é culpa do sistema. Mas eles, como corporação, estão se imaginando deuses. É aquela história, né? Os juízes de primeira instância pensam que são deuses. Os de segunda têm certeza. E baixam éditos como se fossem deuses do antigo Olimpo. Eles enlouqueceram. Mas isso tudo tem que mudar com o próprio avanço tecnológico do mundo. Senador, eu queria perguntar, falando de juízes que se tomam por deuses, eu queria saber assim, como é que o senhor viu quando o Sérgio Moro aceitou virar ministro da Justiça do Bolsonaro? O Sérgio Moro, eu sou testemunha, o senhor teve uma postura muito responsável diante da Lava Jato, diante do trabalho dele. Muitas pessoas estavam criticando, o senhor sempre falava, olha, tem um trabalho importante, não vamos negar. Bem, eu quero saber como é que o senhor vê essa atitude dele agora, como é que o senhor vê tudo isso, o que isso representou para o senhor aí, porque é uma coisa... Paulo, em primeiro lugar, não adianta criticar o Moro no Ministério da Justiça. 80% do Brasil acha que vai ser muito importante isso. Mas ele se comportou como um militante. Ele não começou assim. Mas ele é um apaixonado pelos Estados Unidos, né? Uma vez por mês, 2 vezes por mês ia para lá, conferência do programa 60 Minutos, aquela loucura toda. Ele foi um militante da visão liberal da direita e, de repente, ele é o ministro da Justiça do Bolsonaro. Então, ele vai perseguir negro agora? Ele vai considerar as mulheres seres de segunda categoria que não devem ter o salário de um homem? O Moro agora se transforma num perseguidor de homossexuais no Ministério da Justiça? Como é que ele adere a esse governo? Ele, do ponto de vista da história, desmoralizou a sua performance no que ela tinha de positivo. Mostrou-se um militante da direita. Mas não adianta bater nisso agora, que nesse momento, com o Bolsonaro esfaqueado, eleito presidente da República, a população tem esperança que se faça alguma coisa. Vamos deixar ele começar a trabalhar. O que ele vai fazer? Agora, a Lava Jato 2.0, prendendo todo mundo, vai pôr o Serra na cadeia, vai prender o Aécio, vai começar tem colegas do governo, tem colegas do Ministério. O senador, ou não tem vai colegas fazer porra nenhuma, mostrando que é um desmoralizado atrás de um cargo. Senador, peraí. Vamos esperar para ver, sem um julgamento antecipado nesse momento. Sobre essa questão da atuação dele, um colega seu de Senado, Otto Alencar, está prevendo que ele vai intimidar os parlamentares, que ele vai ter informações dos políticos e vai levar ao governo, como se fosse uma espécie de polícia política. A gente sai do presidencialismo de coalizão e passa para um presidencialismo de coerção. Ou você vota com o Bolsonaro, ou o senhor Moro vem te buscar. É possível que exista aí uma intimidação? Eu acho que quem tem o rabo preso vai ficar meio apavorado com as informações que a Polícia Federal pode ter. Mas isso não vale para todo mundo. E a pressão popular vai se estabelecer também. Acho que pode até querer fazer isso. Mas vai ser um governo... Eu prevejo que será um governo rápido. Rápido? Como assim? Rápido.
rápido, não vai muito longe com essa loucura toda. O Brasil não suporta ser destruído. O Brasil não suporta romper com seus vizinhos, acabar com essa visão pacífica de país que não se conflita em fronteiras, que tem se mantido ao longo do tempo. Os objetivos nacionais permanentes do Brasil-nação. Um país que tenha um exército capacitado a nos defender e não subordinado a interesses geopolíticos de outros países. Minha gente, o mundo não anda muito bem. O Trump é presidente dos Estados Unidos, o Jimmy Carter foi. Aquele outro, o Ronald Reagan, foi também. Nós temos aqui o Jânio, o Collor. Nós vamos passar por isso. E se passe por isso rapidamente. O senhor falando do Bolsonaro, parece que o senhor descreve uma situação que dá para prever uma situação semelhante ao Collor, que também foi um governo que quis americanizar o Brasil, foi contra várias instituições que nós existíamos, tentou fazer uma política externa totalmente de acordo com a política de Washington na época e durou pouco. Você prevê uma coisa parecida? Mas vamos lá, Paulo. Não vejo muita mudança na tendência dos últimos anos. Joaquim Levy e o Meirelles eram ministros do Lula e da Dilma. O Ilan Goldfein vai ser mantido pelo Bolsonaro. A política do Joaquim Levy e do Meirelles é a mesma política do Guedes. Ele disse que quer fazer tudo o que o Temer vinha fazendo, mas com mais rapidez. Talvez com a chibata proposta pela Ana Amélia ou pelo Big Stick de alguns governantes norte-americanos. É uma loucura, mas isso não dá certo. Um país para poucos, a marginalização do povo, a escravização do trabalho, Banco Central independente do país, da visão nacional, dos objetivos nacionais permanentes na mão de banqueiros. Não acredito que este Brasil, que eu conheço, suporte isso muito tempo. E ele vai reagir como reagiu no Collor, por exemplo. Eu acredito que sim. Mas, de repente, eu vejo aí os porra-loucas da esquerda agora defendendo a Folha de São Paulo, porque o Bolsonaro não admitiu a Folha. A Folha de São Paulo foi uma das fabricantes desse clima de ódio que elegeu o Bolsonaro, junto com o Globo, com os jornais, todos eles na mão do capital financeiro, são responsáveis por isso tudo. Quem pariu? É claro que é uma barbaridade o que ele fez com a Folha, mas a Folha que se defenda como puder, porque nós nunca tivemos um apoio para um projeto nacional da Folha de São Paulo, do Estadão e do Globo. Eles jogaram todos juntos contra o Brasil. Muito bom. Senador, deixa eu trazer um comentário aqui do João Sardinha, que é um comentarista aqui no Superchat, dizendo: admiro muito o seu trabalho, mas como defender a democracia com esse Congresso que foi eleito à base de mentiras e com o judiciário sob ameaça dos militares? Parabéns pelo trabalho. Porque a gente vê claramente aí instituições acovardadas e um Congresso hoje fragilizado também. E aí? Nós vimos uma certa limpeza no Congresso Nacional, mas a troca foi pior, né? Os que entraram, Major Olímpio de São Paulo, pela madrugada, paulistas, o que vocês fizeram? Mandar esse cara para o Congresso Nacional? Que espécie de loucura é essa? Mas eu acho que tudo isso tem seu tempo e vai ter a rejeição da população. Ou eles acordam e começam a proceder de outra maneira. Pode ser também. Lembra da conversão do Padre Vieira? Um devoto extremo da Virgem Maria? E orando para a Virgem Maria, aquele padre obtuso sentiu um estalo na cabeça e se transformou num dos maiores e melhores oradores sacros da história brasileira. Estale a cabeça do Major Olímpio, pelo amor de Deus. Quem sabe? E a Fernanda fala aqui, Paulo, toda vez que comparam Bolsonaro a Collor, ela se lembra da poupança. Tem muita gente falando na poupança, cuidado, que pode ter surpresa. Mas eu acho que eles vão fazer de tudo para preservar o rentismo. Fala, Paulo. A ministra Carmen Lúcia declarou ontem que nós vivemos um momento de um conservadorismo perigoso. O senhor não acha que essa declaração, que é correta, poderia começar por uma autocrítica pela atuação dela no STF nos últimos 2 anos, que justamente nos empurrou, ajudou a nos empurrar para esse conservadorismo perigoso? Olha, assino embaixo do que você disse, mas não é conservadorismo, é regressão mesmo.
É pior. O conservadorismo era manter a situação como estava. Nós estamos regredindo de uma forma simplesmente brutal. Agora, veja, tem coisas absolutamente incríveis. Você viu o discurso do Malafaia, com o Bolsonaro parado, feito uma estátua de pau do lado dele, dizendo que, Bolsonaro, você é um idiota, e Deus te transformou em presidente porque você é um idiota, foi escolhido por Deus. Meu Deus do céu! Se o Bolsonaro tivesse sangue nas veias, dava um peteleco no focinho do Malafaia na hora. Que barbaridade foi aquilo? Sem nenhuma repercussão na imprensa. Um escândalo que o Malafaia fez com o Bolsonaro. Você sente... Ele foi insultado publicamente numa igreja. Esse vídeo é muito engraçado. Diz que Deus escolhe os incapacitados. Foi isso que ele falava. A Pink está dizendo o seguinte, olha, que Moro, ministro, é igual a uma inquisição que virá pela frente. Mas esse discurso do Malafaia, de fato, foi muito importante, muito impactante. Muita gente compartilhou nas redes sociais. Agora, senador, o fato é que ele é presidente eleito, né? E tem tomado decisões. Por exemplo, a gente sabe que a gente tem hoje um Itamaraty, uma política externa absolutamente entreguista, já com Aloysio Nunes Ferreira, né? Seu colega aí de Senado, que foi virar chanceler. Mas nem com Aloysio aconteceria uma humilhação tão grande como a que aconteceu ontem, né? Do Egito expulsar praticamente uma delegação brasileira. Se isso não ficar assim, vai ser cada vez mais comum. O Brasil vai pagar vexames aí internacionais a todo momento? Atocho, Aloysio é conservador, mas não é idiota, né? E o que tem dito agora são idiotices. Por que entrar naquela querela boba de mudar a embaixada em Israel para ter uma contraposição dos países árabes? Eles querem trazer para aqui o jihad para dentro do Brasil? Nós não tivemos isso aqui. Por exemplo, na fronteira de Foz do Iguaçu, judeus e árabes convivem pacificamente. E os árabes elegeram o Roberto Appelbaum, judeu praticante, presidente da Associação Comercial. Aqui no Brasil, que se vive no Oriente Médio. O que é que esse Bolsonaro quer com isso? Pois é. Senador, não deixe de telefonarem, que de vez em quando atravessa aqui. Mas o senhor dizia, será que querem trazer a jihad, então, para o Brasil, né? Pois é. É uma hipótese absurda, né? Vão trazer a jihad para o Brasil e colocar o Malafaia como chefe das hostes anti-jihadistas. Que coisa mais ridícula. Nós estamos vivendo no Brasil, Atush, uma situação absolutamente ridícula. É inacreditável. Eu, às vezes, acordo à noite e digo, mas o Bolsonaro é presidente da República. Meu Deus do céu, Santa Periquita, Nossa Senhora da Boca do Monte. O que aconteceu com a inteligência do Brasil? Aconteceu o seguinte, senador, o Steve Bannon fez uma aposta com o Trump, olha, olha, para mostrar que minha tecnologia funciona, eu vou eleger e vou botar na presidência do Brasil aquele que o Malafaia fala que é o mais incapacitado. E o Trump falou, não, você não consegue, é impossível. E o Bannon falou, eu consigo. E aí eles fizeram uma aposta e foi o que aconteceu. A Silvana está aqui mandando um superchat, né? Eu queria agradecer muito e aproveitar que a gente está aqui nesse pico de audiência, pedir para todo mundo compartilhar, se inscrever no canal e apoiar a ideia de senador Requião presente permanentemente aqui na TV 247 com o programa Interesse Nacional. Então, quem apoia, manda coraçãozinho aqui, manda coraçãozinho que a gente vai convencer o senador a ter um programa semanal conosco aqui. Fala, Paulo. Atoshi. É o seguinte, nessa campanha muito... fala aí. Depois eu faço a pergunta. Deixa ele mandar o recado. Fala, senador. Com essa tese do Malafaia, que espécie de imbecil eles vão pôr para substituir o Aloysio no Itamaraty? Tem que procurar um desprivilegiado por Deus. Olha os corações chegando, hein, senador? É só coraçãozinho, hein? Pessoal que é o senhor aqui permanentemente. Aqui Você sabe que para mim é um prazer. O problema é resolver o problema de tempo. Como é que eu vou fazer funcionar minha pastelaria de sobrevivência com a participação nessa maravilha do programa do 247? A gente faz vamos pensar nisso. A gente faz um financiamento coletivo. Fala, Paulo. Eu queria saber o seguinte, senador. Quando é que deu para perceber, o senhor sempre achou, que o Bolsonaro tinha o risco real de vencer? Porque muita gente, no início da campanha, falava, não, isso aí é só um começo de campanha. No final vai ser uma eleição entre o PT e o PSDB, como sempre foi.
Quando é que o senhor percebeu que o jogo tinha mudado? E que a extrema-direita, mais reacionária, contra a história, havia conquistado o direito de, talvez, tentar a Previdência? E não param de corações, hein, senador? Só coração aqui rolando. Não para, não para. Como é que o Bolsonaro ganhou? É uma guerra híbrida e assimétrica preparada há muito tempo contra um projeto nacional do Brasil, somada à participação do Caixa 2 de empresário, aquele maluco da Van, gastou muito dinheiro no WhatsApp, e, ao lado disso tudo, aquela maldita facada que vitimalizou o Bolsonaro, levantou as igrejas todas e fez com que a eleição se transformasse em 2 dias. Se virou em 2 dias. Mas o Bolsonaro é presidente, o Major Olímpio é senador da República. E tem outros senadores do mesmo quilate, que nunca deram uma opinião sobre o Brasil, sobre a economia, sobre sociologia, sobre organização social. No Paraná, o meu amigo Oriovisto dizia assim: eu, com muito orgulho, sou candidato ao Senado da República. Muito orgulho, muito dinheiro e o apoio do Bolsonaro, do Álvaro. Aí o Álvaro Dias. Eu lembro que vi no interior do Paraná, em Maringá, o Álvaro chamando o Bolsonaro de estúpido, de boçal, uma porção de barbaridade. Hoje aderiu ao Bolsonaro. Virou uma bolsonete o Álvaro Dias. Que coisa mais maluca, que falta de escrúpulo. Esse colapso do centro, porque, vamos dizer assim, tem pessoas que foram deslizando para a direita. Agora, aquilo que havia no Brasil, que era o centro, e que, de certa maneira, nos trouxe até pela Nova República, ora para lá, ora para cá, tirando. De repente, isso teve esse colapso. Por que isso aconteceu? Bom, erros. A corrupção utilizada, a guerra híbrida, o comando da grande mídia comercial, a propaganda do liberalismo econômico e a participação da grande mídia, sem dúvida alguma. Nós fomos criando um ambiente. Todo político é ladrão. Você veja, eu perdi a eleição no Paraná e eu tinha 43 ou 53% do Senado. Eu não tenho envolvimento nenhum com lava-jato, com lava-carro, com lava-dinheiro. Fiz um governo, terminei com 84% de aprovação. Não sou do PT, sou efeito colateral desse processo. Levantaram todo político é malandro, é safado. Bacana agora é o Bolsonaro e esses maluquetes que acompanhavam o Bolsonaro sem nenhuma proposta. Vão matar bandidos, vão metralhar favelado. Que coisa mais horrível. Eu postei outro dia no Twitter uma frase dizendo mais ou menos o seguinte, que o vendedor de droga de uma favela não pode ser confundido com o traficante. Ele é um pobre rapaz miserável que tenta sobreviver. Assim como os plantadores de cocaína na Bolívia. Você sabe que eles não ganham quase nada. Eles plantam a folha da coca, vendem para os processadores e tem uma receita aí de $200, $300 por mês. Vivem na indigência. O esquema do tráfico é outro. Eu levei um pau danado nesse processo. Não, são bandidos. Meu Deus, eles confundem um bancário com um banqueiro. Não é? E fica a pergunta do velho Brecht naquele romance Os Negócios do Senhor Júlio César. Cá entre nós, Paulo, quem é o maior ladrão? Quem funda um banco ou quem rouba um banco? Aliás, o senador, aconteceu... A pergunta é do Brecht, não é minha. Proudhon foi o primeiro a falar isso, né? Tem uma coisa muito engraçada sobre isso. Antes eu vou agradecer aqui a Silvana pelo Superchat, ao Vicente também, que estava aqui participando do Superchat, e corações aqui aos montes, né? O Vicente falando que quando o Bolsonaro fez uma palestra lá no Clube Israelita, tinham judeus de fora protestando, então sempre tem divisões. Mas já que o senhor falou da Folha de São Paulo, a manchete de ontem da Folha era muito engraçada. Era assim: banqueiros pedem pacificação nacional, né? Era uma entrevista com Roberto Setúbal e com Pedro Moreira Salles, dando voz aos banqueiros. A Folha está naquela sinuca de bico, porque ela é atacada, ela apanha do Bolsonaro, mas ela não pode bater porque a agenda do Bolsonaro é a agenda dos seus patrocinadores. Sabe o Trajano, aquele jornalista, o Trajano falou: eu ia assinar a Folha de São Paulo, mas depois que eu vi essa manchete dizendo que os banqueiros pedem que o Brasil vire a página, eles querem virar a página com Lula preso, com essas coisas que estão acontecendo, é uma vergonha.
Eu acho essa discriminação da Folha de São Paulo de alguns veículos uma boçalidade enorme. Mas isso não vai me fazer assinar a Folha de São Paulo, não. Vamos lá. O que o senhor acha da situação do Lula? O senhor acha que nessa confusão toda, a chance de a gente conseguir que ele seja liberado, que seja feita justiça, vamos falar assim, seja feita justiça, porque é apenas isso que se pede. É maior, pior? Como é que o senhor vê isso diante desse quadro de confusão toda, sendo que ele é, na verdade, o pivô de toda essa história aí? Não tenho bola de cristal, mas vou te dizer uma coisa. A ida do Bolsonaro para o Ministério da Justiça mostrou que ele é um militante da direita brasileira. O senhor fala Bolsonaro, mas não foi Bolsonaro. Com esse cargo, ele compromete todos os atos processuais que ele teve e, da mesma forma, os desembargadores do TRF4. Eu acho que isso ficou complicado. Então, caberia ao Supremo Tribunal Federal reexaminar esse processo todo. Eu não estou dizendo a você que eu acredito que eles vão reexaminar, mas nós temos que bater nessa tecla, porque, quando nada, isso servirá para um exame desse capítulo da história, para que não se diga amanhã, não, o Supremo não se manifestou porque não chegou lá. Não tem cabimento a condenação do Lula no apartamento. Se o Lula tem outra culpa, demonstrem, levantem as provas e condenem. Mas esta condenação do apartamento serviu única e exclusivamente para eleger o Bolsonaro, nomear o Sérgio Moro ministro da Justiça e fazer com que o Brasil entrasse nesse jogo maluco depois daquela facada insana que o Bolsonaro levou lá em Juiz de Fora. Senador, vamos lá. Vicente está dizendo: Deus nos livre de ainda ter que comprar armas do Oriente Médio. Ana Gondim, senador, qual deve ser a nossa narrativa a partir de agora? Estamos tontos e, se não acharmos a forma de resistência, vamos amargar essa desgraça por anos. E aí eu entro num ponto: tem muitas pessoas falando da necessidade de uma frente popular, uma frente ampla, uma frente democrática. E eu estava lendo os jornais hoje de manhã, eu faço todo dia um programa chamado Bom Dia 247, me surpreendeu muito. Não tinha oposição, né? Evidente que é normal, ganha um governo, todo mundo começa a discutir a formação do governo, mas o espaço para contestação na mídia tradicional é zero, né? Se não houver uma organização do campo popular, progressista, nacionalista, né? O que vai acontecer? Não vão ter voz? Vão tentar passar a impressão de que essa reforma da Previdência é um consenso na sociedade, reforma trabalhista, que é a entrega da Amazônia, que tudo isso pode fazer porque ninguém se opõe. Como construir uma oposição ao que está aí? Você deu o caminho. Aliança nacionalista, popular e democrática. É fundamental. Mas quem fala nessa aliança e exclui o PT está pisando na maionese. O PT tem, com erros e acertos, cometeu muitos erros, mas tem 57 parlamentares na Câmara Federal, que tem uma certa identidade com o trabalho. Sabe o que é ganhar salário, faltar o dinheiro no fim do mês, frequentar um posto de saúde, botar um filho numa escola pública. Nós não podemos dispensar essa força do PT. Embora a força do PT não seja a força de 47 milhões de eleitores. Muita gente votou contra o Bolsonaro. Muita gente votou porque estava em outros partidos que se coligaram. O Haddad não tem essa bola toda. Eu acho que o erro é dizer que o Haddad vai ser o líder da frente. Liderança não se nomeia, liderança se cria. O Haddad é um sujeito sério, honesto, foi um belo ministro da Educação, na minha opinião, foi um precário prefeito de São Paulo, esqueceu que tinha povo em São Paulo, mas é um quadro político interessante. Mas ele não é exatamente um quadro nacionalista e popular. Ele é professor do INSPER. O seu diretor é o Marcos Lisboa. E até onde eu sei, o INSPER é um instituto de direita, é um instituto liberal. Mas eu não estou deixando de lado isso. Nós tínhamos que fazer a construção de uma frente sem excluir o PT, mas sem nos submetermos a uma hegemonia partidária. Porque esta hegemonia cometeu acertos, eu digo, com o sucesso eleitoral na Câmara, mas erros brutais que levaram, ou ajudaram, pelo menos, não levaram, seria de um peso demasiado para o caso, a vitória do Bolsonaro, junto com a facada. Né? A facada mais o PT elegeu o Bolsonaro. E os erros, os desvios na conduta diante da administração pública. Isso tudo tem que ser considerado. Agora, desconsiderar o PT, a sua capacidade de empatia com o povo trabalhador, é uma bobagem. Estou
estou fazendo uma crítica direta à visão do Ciro Gomes. Não é bem por aí. Claro. Sem PT não se faz frente alguma. Agora, se submeter à hegemonia partidária, também não. Eu vou falar uma coisa. Gostei do que o senhor falou. Gostei dessa postura, que eu acho que eu concordo com isso. Como é que começa? Porque eu estou achando assim, que a coisa que metade do Brasil... Porque o Bolsonaro recebeu o voto de 39%. Vamos falar assim, é legítimo, ele ganhou a eleição, mas foi 39% do eleitorado. Os outros, 61%, não votaram nele. Uma parte votou contra, muitos se abstiveram, aquela coisa que a gente sabe. Ou seja, estão olhando para ver. Ou seja, tem muita gente esperando uma resposta, porque está muita gente perplexa diante da cena, diante dessa aparente desordem, diante desses anúncios de medidas que parecem completamente desconexas. Como é que se forma isso? O senhor acha o quê? Porque eu fico imaginando, não seria bom se de repente o Requião, de repente as outras lideranças, fizessem um encontro e soltassem um manifesto, um primeiro manifesto dizendo, olha, tem outro rumo, tem uma outra visão. Isso não seria bom? Claro que seria. Mas eu acho que essas coisas vão surgindo. Daqui a pouco, eu estarei no plenário do Senado, brigando contra a entrega das concessões da Petrobras para as multinacionais, um prejuízo flagrante ao Brasil, proposta pelo Fernando Bezerra, o Aleluia e outros bolsonaristas aí. É entrega do país, não tem sentido algum. Então vamos construindo e que as lideranças surjam na militância, não é? Não é bem assim. O PT não tem direito a essa hegemonia numa frente. E eu também não digo que não podia ser um petista. Por que não? Mas não é na sua burocracia interna que tantos erros cometeu, tantas bobagens acobertou, que nós vamos forjar um movimento nacional, popular e democrático se opondo a essas loucuras todas. Eu acho que isso vai se formar no andor dos fatos políticos. Eu, por exemplo, estou sem mandato, mas eu continuo militante. Eu me formei para atuar na política, eu acredito na democracia. Eu repito sempre aquela definição de democracia do Otto Maria Carpo. Conhece? Lembra dela? Não. Democracia é o regime que procede pelo voto da maioria, mas se define pelo seu conteúdo essencial, que é a liberdade. A liberdade das minorias terem acesso aos meios de comunicação, se manifestarem e, pelo convencimento e a razão, virem provavelmente a ser maioria também. O que eles estão querendo acabar, depois dessa maioria eventual num processo eleitoral, é com o espaço das minorias. E a mídia da Folha de São Paulo, do Globo, da Rede Globo, vai jogar com eles, atrás do dinheiro e na defesa dos interesses do grande capital financeiro. O resto são também os interesses geopolíticos dos Estados Unidos. Nós temos que encarar isso, acabar com piedade com a Folha de São Paulo. Defender a democracia não é assinar a Folha de São Paulo. Perfeito, muito bom, senador. Por isso mesmo que esse espaço de resistência é tão importante aqui na TV 247 e a sua presença aqui é fundamental à frente de um programa sobre o interesse. Vamos assinar o 247. Vamos assinar. Ninguém ia falar isso, né? Mas já que o senhor falou, né? Já que ele falou, muito importante, e olha, aproveitando nossa audiência que está alta agora, pedir as inscrições no canal, todo mundo, assinatura, brasil247.com/apoio, já que o senador falou. Hoje eu tive uma aula com o pessoal do YouTube, né? Muita gente fala assim, não estou recebendo as notificações. Porque às vezes você aperta o sininho uma vez, aí aparece lá embaixo, você receberá todas as notificações. Aí a pessoa aperta de novo, você receberá ocasionalmente. Então tem que prestar atenção quando aperta o sininho, o que aparece. Se você está recebendo todas ou ocasionalmente, né? Então queria agradecer e também trazer uma questão da Eliane Paulino, que está aqui no Superchat, que é uma questão que muita gente coloca, eu não sei se o senhor conhece esse tema a fundo. Existe uma influência da maçonaria no que aconteceu aqui no Brasil ou não, senador? É um tema muito recorrente, então eu queria aproveitar a oportunidade de fazer essa questão. E agradecer também ao Emerson, que chegou aqui como membro do canal. Olha, eu francamente não acredito muito nessa influência da maçonaria. Mas o senhor Quando eu era menino, eu morava na Vicente Machado, em Curitiba, e 4 ou 5 quadras da minha casa, na Praça Osório, tinha uma sede da maçonaria. Lembro que meu pai, uma vez, foi fazer uma palestra lá, e que a gente pulava o muro para entrar dentro, porque tinha a história que lá eles tinham um bode preto.
Eu não acredito muito em influência da maçonaria. A influência brutal, Atucha, é da mídia. A influência brutal da Globo. A influência brutal foi do WhatsApp financiado por empresas para destruir imagens, vender o Bolsonaro apunhalado, a vítima, e nos jogar nessa entaladela que nós estamos agora com o presidente do Brasil, Bolsonaro. Eu digo a vocês, eu acordo de noite e não acredito. Meu Deus, parece uma república bananeira, daquelas que a gente via em filmes antigos, governado por um maluco bigodudo. O Bolsonaro não tem bigode, mas as suas ideias são mais amalucadas que os bigodudos dos países bananeiros da América Latina. Pois é, o Trump está muito contente, né? Está dizendo que eles vão ser grandes amigos, está todo mundo muito feliz. Enfim, tem só lendo mais uns comentários aqui, o Vicente dizendo aqui, olha, que a Marta já tinha dito que contribuiria melhor fora do parlamento, fazendo essa lembrança. E aqui, ó, o Habert dizendo, Requião, você é uma grande liderança, grande formação, precisamos de você conosco na ativa para inspirar novos líderes com boa formação política no Brasil. Muita gente fala da necessidade da questão do projeto nacional, né? Por isso que, já agradeço aqui também, Jeane chegou como membro do canal, por isso que a gente já te coloca aqui, quer dizer, como a liderança, uma liderança natural, né, para essa discussão de uma frente nacional e popular. Inclusive, podendo trazer o Haddad, podendo trazer o Ciro, podendo trazer todos. O senhor vai participar dessa frente, né, para a gente não perder esse ponto? Participação importantíssimas e indispensáveis. Mas parece que o PT deseja dominar de forma absoluta. O Haddad é o líder da frente. Daí o Ciro, no seu egocentrismo lá, não, sou eu. Não, não é bem assim a coisa. Vamos todo mundo junto nisso. Projeto nacional. O discurso do Ciro na campanha, Tuxa, era 10 vezes melhor que o do Haddad. Ele estava articulado, defendendo por ele. Dava uma vacilada quando falava do Banco Central independer. Estava tentando, talvez, alguma aproximação com o mercado, mas era infinitamente superior ao do Haddad. Mas o Haddad é um figuraço dentro do PT. O Haddad, ministro da Educação, tem toda a minha admiração. Agora, o Lula impôs o Haddad como candidato. Não dava certo. Talvez o Lula achasse. Hoje, por exemplo, numa conversa com alguns amigos aqui, eu soube que o apoio ao Eunício, no Ceará, foi decidido pelo Lula. Mas o PT acabou não acompanhando. O Eunício acabou não se elegendo. O Lula estava tentando amaciar algumas circunstâncias, talvez, para facilitar a sua saída da prisão, que é absolutamente natural. Mas nós temos que deixar que esse sentimento nacionalista, democrático e popular flua e que lideranças surjam desse processo. Não vamos burocratizar isso. E o PT é indispensável nisso. Me perdoa o Ciro Gomes. Quem é que tem 57 deputados na Câmara Federal? Com consistência, valor e identidade com a população trabalhadora. Claro, o PT é importante, mas não hegemônico. A Fernanda fala, ainda sobre hegemonia, um partido como o PT, que conquistou 25% da massa eleitoral do Brasil, é naturalmente pressionado a ter sempre um representante do seu projeto. Mas veja bem, Atushi, quantos votos tem o PT? Tem os 47 milhões de votos do Haddad? Ou 10 milhões de votos que garantiram os 57 deputados? O PT tem 10 milhões de votos. Posso fazer uma pergunta? Posso fazer uma pergunta, senador? Porque eu acho que o grande perigo que eu estou sentindo, quando a gente começa a falar de formar uma frente, eu já tenho cabelo branco, né? Eu participei de outras frentes há 30 anos atrás. Eu era bem jovem, mas eu participei. E aí, muitas vezes, antes da verdade começar, antes do projeto começar, já temos um debate sobre quem vai liderar, quem vai ser o hegemônico. Ele não é complicado. Isso não é hora da gente baixar um pouco a cabeça e falar, olha, nós estamos enfrentando um projeto, um adversário muito forte. Não porque ele é bom, não porque ele é consistente, mas porque ele tem um apoio integral do governo norte-americano. Ele está comprometido integralmente com a venda do país, o que é uma coisa fraca, mas ao mesmo tempo ele dá que a gente tem que ter muita unidade e tem que ter muito assim, tem que ter bastante humildade, porque ninguém pode dispensar ninguém nessa hora, né? É isso. Estamos concordando em gênero, grau e número. Temos que fazer essa frente avançar, que as lideranças surjam, desburocratizar esse processo. E o PT continua sendo absolutamente indispensável,
como é um partido que a gente não pode deixar que acabe no Brasil, porque é o partido que representa a identidade com a vida e o dia a dia do trabalhador. Não na sua totalidade, tem lá seus picaretas também, não vamos falar neles, são sobremaneiras conhecidos, mas é um partidaço e vai pagar por algum tempo o custo desse ataque destrutivo. Vai pagar sim. Olha só, É indispensável. para a gente amarrar aqui, senador, olha, eu queria agradecer ao Léo, a Giane e o Reginaldo que chegaram como membros do canal. Eu acho que esse comentário do Vicente fecha bem essa entrevista. Ele fala: olha, o Ciro ficou 2 anos palestrando pelo Brasil afora. O Haddad pegou a campanha nos finalmente. Os dois são maravilhosos brasileiros, assim como o senador Requião, de quem nos orgulhamos, né? Então eu acho que agora é hora de unir todas as forças e criar de fato um polo de resistência antes que eles passem o trator, porque eles estão defendendo agora, a tese agora é que tem que tratorar e inclusive fazer muitas coisas no governo Temer. A gente já tem até o Paulo Guedes dizendo que seria um grande fecho para o governo Temer já fazer a reforma da Previdência, limpar o terreno para o Bolsonaro, né? Então é importante que as pessoas saibam do que está acontecendo. Senador, Paulo. Você acredita que ele consiga aprovar alguma coisa da reforma da Previdência antes do fim do ano? Paulo, você acredita que algum brasileiro trabalhador teria votado no Bolsonaro se soubesse que a sua principal e primeira proposta era acabar com a aposentadoria dos trabalhadores e jogar isso como uma mercadoria na mão das financeiras privadas? Não ganhava a eleição nem aqui, nem em lugar algum. Isso é uma fraude, uma farsa, e vai ser desmontada. Esse Paulo Guedes é um porra louca. Porra louca de direita. Porque no meu tempo era porra louca era de esquerda. Porra louca de direita. Porra louca moda. Não é uma reforma da Previdência, é um pinochetaço que eles querem dar na aposentadoria dos trabalhadores. É um pinochetaço. Senador, deixa eu agradecer aqui ao Jurandir e também ao Luiz Henrique, que fez aqui um gentil comentário aqui pela apresentação, dizendo que o Requião é show falando. A gente agradece muito pela oportunidade. Vou até pedir para o senhor ficar um pouquinho depois que a gente encerrar a transmissão aqui, que a gente tem que reforçar esse nosso convite aqui profissional para o senador Roberto Requião. Mas agradeço muito, agradeço ao Paulo. Daqui a pouco tem análise política do Rui lá no estúdio também. Obrigado sempre. Sinta-se sempre em casa na TV 247, senador. Valeu, Atush. É um prazer estar com vocês, mas eu acho que esse tem que ser o tom, franqueza absoluta. Quem é que podia imaginar que o Bolsonaro, dizendo aquelas barbaridades que dizia virar presidente da República, temos que matar 30 mil pessoas e meter uma bala no Fernando Henrique? E o Fernando Henrique, né? Às vezes tem... falar, meu Deus do céu, não era mais Haddad. Você sabe que eu votei no Ciro, né? Uhum. Minha coligação no Paraná era PMDB, PDT e PCdoB. Eu votei no Ciro, mas não me neguei a abrir espaço para a campanha do Haddad. Quando o Haddad esteve lá, nós organizamos reuniões, estivemos juntos no Sindicato dos Metalúrgicos e tudo mais. Mas o meu voto foi no Ciro. Mas eu fui liquidado pelo efeito colateral do fuzilamento público do PT nesse processo. Uma verdadeira loucura. Mas se achavam que iam me tirar da política, estavam enganados, né? Uma prova disso, essa nossa conversa aqui hoje. O senhor virá como líder da Frente Nacional Popular e Democrática. Como soldado da Frente Nacional. É um soldado um pouco... Não é aquela história? Eu sou um soldado, porém, se convocado, assumo o comando. Não é assim. Eu acho que tem que ser com pouca ambição e temos que construir um projeto nacional. Muito um projeto nacionalista, popular e democrático. Nós não podemos querer ir além do que é possível. Eu conto sempre uma anedota aristotélica, acho que já contei no programa de vocês. Pode contar novamente. De um pelotão comandado por um sujeito que tinha que tomar uma coluna. Ele vai dar uma olhada na coluna e diz: vou perder muitos homens. E não avança, não toma a coluna, prejudicando o conjunto do seu exército. É um ato extremo de covardia. O outro comandante vai dar uma olhada na coluna e diz: eu tomo isso com uma perda mínima e avanço além e consigo conquistar um terreno maior. Ele perde a metade dos seus homens. É um ato extremo de temeridade. Qual é o ato meio, o ato eficiente?
é o comandante que, podendo tomar uma colina pela sua avaliação, toma a colina com uma perda mínima ou perda nenhuma de homens e mantém a posição, esperando que a retaguarda avance e ele possa avançar em conjunto com o resto do seu exército. Nós temos que ir, no Brasil, para o ato meio, tomar muito cuidado com posições ideológicas extremas que me encantam desde a juventude, devem encantar vocês também. As nossas utopias têm que ser contrapostas com a realidade, para que o Brasil avance e o povo possa reconquistar sua dignidade. Muito bom, senador. Muito obrigado. Agradeço a todos e a gente continua aqui na luta democrática. Valeu, Paulo. Grande abraço. Obrigado, senador Requião.